E hoje você pode dizer quanto que era mais ou menos o fluxo de caixa inicial? Cara, eu acho que o primeiro aporte foi umas 3 milhas. Uns 3 milhões. É. É bastante. É bastante, é bastante. E você pensava nesses 3 milhões quando chegou. A ênfase não era produto, porque produto você tinha. Produto eu tinha. Então, Era infraestrutura. Então eu queria abrir loja e criar ponto de venda. tá. Né? Pra começar a fazer a cultura. Olha, eu tenho que conversar com o público final. E hoje comigo eu tenho um grande amigo, empresário e visionário, Alan, da 067 Vinhos. É um prazer ter você aqui comigo, meu amigo. Bom Satisfação. dia, boa tarde, boa noite, Felipe. Muito That's obrigado por nos convidar aqui para falar um pouquinho da nossa história, né? É um prazer estar aqui conversando com você e My Business. My business. É uma alegria, Alan, uma alegria. E eu queria começar esse podcast, eu acho que tem muitos assuntos para nós falarmos, eu tenho absolutamente convicção que eu vou precisar de podcasts separados para falar de temas separados com você. Mas eu acredito que... E a 067, na verdade, não é seu único negócio. Não, não é. Então, se eu fosse falar individualmente de cada negócio, também nós teríamos um grande pool de ideias aqui. Sim. Mas vamos começar falando sobre vinho, porque eu acho que é uma grande paixão sua. Eu acho que vinho é um caminho bom para startar. É. E eu queria, antes de, na verdade, falar da 067, queria falar sobre o vinho e o Alan antes da 067. Perfeito, perfeito, Tá? perfeito. Porque a 067 é um negócio que virou por decorrência do vinho. Exato. Mas o vinho, ele existe antes. Existe Na antes. sua vida, na sua trajetória, na sua jornada e nas Sim. suas perspectivas. Me fala da sua paixão pelo vinho, da onde começou e do que começou, Alan. Bom, o vinho entrou na minha vida quando a primeira vez que eu fui para França, né? Eu tinha aproximadamente 21 anos de idade e eu fui para França a convite de um amigo que hoje mora aqui em Campo Grande também. Ele já morava na França, ele tem dupla nacionalidade, Otávio Reis, que também tem podcast, um cara super bacana, intelectual. E ele me convidou para ir para a França para a gente fazer uma palestra sobre energia quântica. Né? Então, eu sempre trabalhei energia quântica, neurociência, programação neurolinguística, só que naquela época não era essa questão de coach, né? Era um estudo mesmo, pesquisa de aplicação. E eu fui um dos primeiros do Brasil a encabeçar, a criar cursos, a criar uma metodologia para aplicar no dia a dia, numa conversa informal ou numa conversa formal, numa entrevista de emprego, os sistemas quânticos ali de relações interpessoais. Tá. E fui para a França. Nessa época não tinha Trabalhar nada a ver sobre com isso. vinho. Você não Tinha nada a ver com vinho. Tá. Chegou tomava? na França, eu tomava cerveja, né? Cervejeiro, tá bom. Cervejeiro. Cheguei na França, o Otávio já me recebe com vinho. E naquela época a gente tinha aquele preconceito de moleque, né, e tal. Você tinha quantos anos? Tinha 21 anos. Aí, vinho, cara. Putz, eu e o cara aqui e tal. Pô, vinho tem a ver com ambiente romance, vinho tem a Aquele ver... preconceito, aquela falta Tá. de conhecimento, né? E aí o Otávio, não, Alan, cara, tira o preconceito do vinho que aqui eu vou te aplicar o que realmente é vinho. Vinho é considerado um alimento. Né? Aqui na Europa, tanto que o KNAI do vinho na Europa, ele é tributado como alimento, não como bebida alcoólica. Exato. E aí, ele foi me apresentando o vinho, a gente foi trabalhando no interior da França, conheci muito bem todas as regiões da França, a gente foi trabalhando, participando nas associações, fazendo palestras, workshops e degustando os vinhos. E Mas aí me ele te apaixonei, levou cara. pra vinho aleatório, porque ele trabalhava com vinho ou Não, não? mas ele era um grande enófilo. Então ele tinha uma cave lá que, cara, acho que era mais cara que a casa dele. Tá. Né? Ele tinha uma paixão por vinho e ele por vinho. por conta dessa paixão ele acabou transferindo Me contaminou. pra você. Te contaminou. Ele me contaminou. Só que o que eu comecei a perceber? Toda vez que eu trabalhava e degustava vinho antes, eu trabalhava melhor. Ah, é? Então o meu subconsciente explorava mais as minhas ideias. Eu falei, ué, E com a cerveja não acontecia? não acontece. Com a cerveja, ela oxida mais o seu corpo, né? Então, com a cerveja, você fica mais lento, você fica com mais estímulos emocionais do que equilíbrio emocional. Então, você reage com a cerveja. Com o vinho, você concentra. O vinho te contempla, você tem mais conexões no córtex cerebral, os neurotransmissores conversam mais entre si e você não fica reativo, bêbado, né? Quantas vezes você viu alguém dando cavalinho de pau depois de ter tomado 2 garrafas de vinho? Não tem, né? O vinho não traz essa conduta, né? Ao contrário da cerveja e de outras bebidas alcoólicas. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o vinho. Cara, eu me interesso pelo vinho. Por que o vinho me dá uma prosperidade? Você trabalhava nessa época
Eu trabalhava sozinho, autônomo, com meu intelecto, né? Então dava palestras de física quântica, de PNL, de neurociência, Entendi. etc. Esse era, Então, esse era meu seu negócio. negócio Esse naquela era meu época. negócio naquela Tá, época. 21 anos, faz bastante tempo já. Faz quanto? Você Eu tá com quanto tô hoje já? acabadinho já. Não. Eu tô com 37. Não, quando eu digo bastante tempo, eu tenho 33. 20 anos, você falar pra mim, eu vou falar que pra mim é bastante tempo. Não, mas é porque assim, na nossa época, cara, 21 anos para 33 é uma distância muito grande. Claro, é tudo que você viveu pra trás, grande. você tá vivendo pra frente. Exatamente, É. exatamente. Agora, Alan, você tá falando que você começou a se apaixonar e começou a entender o vinho, mas isso foi alguma coisa que foi caminhando de passos lentos. Gradativamente. Mas que eu percebo, você foi um cara muito estudioso, né? Quando você percebe que algo. Até porque se você acabar de dizer pra mim que antes você desenvolvia energia quântica, PNL, outros elementos nesse sentido, significa que você era uma pessoa estudiosa. Porque elementos de matérias como essa, PNL, energia quântica, não é algo que necessariamente você aprende dentro da academia ou dentro da escola, Não, tá? Você infelizmente não. teve que ir pra algum lugar. Eu tive que sair do sistema, né? Ok, significa que você é uma pessoa que estuda aquilo que você tem curiosidade ou que te chega ao conhecimento que não esteja no sistema tradicional. Com certeza. Ok. Isso me define. Isso te define. É. Legal. E aí, quando você começou a perceber o vinho, a primeira percepção foi apenas uma percepção sensorial. Você falou, eu tô melhor. Tô melhor. No começo foi essa a perspectiva. Tô melhor. Não tem nada a ver com o gosto do vinho ou com as notas, porque eu não tinha capacidade técnica nenhuma de identificar o que um vinho trazia pra mim no paladar, no olfato e tal, Você mas falava, sim na minha conduta. É gostoso e eu tô me sentindo bem. Exato. Tô bem. Tá, Pô, isso que então, legal. vamos lá, a gente tá falando de 21 anos. Na história do vinho na vida, ela foi avançando, qual a segunda etapa? Aí, enfim, aí eu abri uma empresa na França, morei lá um tempo. Não de vinho. Não de vinho. Tá. Nada a ver com vinho. Vinho, o meu único negócio de vinho começou anos depois lá em São Paulo. Tá. Né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. E eu fui trabalhando tudo que eu trabalhava, fui construindo outros negócios, né? Liderando negócios da minha família, do meu pai, mas sempre colocando vinho, né, na mesa. E eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Minha mãe me ensinou a cozinhar quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade. Então, com 21 anos eu já estava fazendo comida simples e saborosa, né? E colocando vinho na mesa, para mim, para minha família, para todo mundo, assim, para meus amigos e etc. E aí eu fui realmente assim me apaixonando, colocando cada vez mais o vinho nas minhas ações, não só em celebrações, né? Porque muita gente acha aqui no Brasil que o vinho é para celebrar e não é. Pelo contrário, o vinho é a bebida que você deveria ingerir no cotidiano, diariamente. Uma taça no almoço, até no café da manhã, uma taça de um bom vinho branco para aguçar, né, as pupilas e abrir o paladar para outras coisas, para o dia, ou até um espumante, né? E depois no almoço, café da tarde, café da noite, então de 3 a 4 tacinhas de vinho por dia. Isso é extremamente bem-vindo, super natural e estimulante. Mas essa foi uma percepção, eu tive realmente essa percepção em países de vinho. Ou regiões de vinho. Por exemplo, eu me lembro quando, principalmente na época da Vindima, no Rio Grande do Sul, agora falando no nível Brasil, eu particularmente, eu e minha esposa, gostamos muito de fazer essa visita na época da colheita das uvas, e nós tivemos a percepção de que, principalmente muitos sulistas, principalmente de regiões tais como Bento Gonçalves, Garibaldi, Pinto Bandeira, entre outras regiões, isso que você está dizendo é algo comum. Comum e todo mundo sabe, é lei. Tanto que existe degustação no café da manhã. De Exatamente. manhã lá você tem as vinícolas abertas pra você degustar na hora do almoço, É o que à a tarde, gente à mais noite. faz na 067, a degustação de manhã, porque você não contaminou seu paladar, né? Você saiu ali do higiene bucal, do higiene pessoal logo de manhã, 40, 50 minutos depois, você não ingere nada, né? Continua em jejum ali, e aí você já vai para as primeiras degustações. Alan, caminhando pro vinho, eu vi em um outro podcast que você compartilhou que você começou a estudar muito a história do vinho. Sim. Porque você acabou falando, cara, isso aqui tem um negócio interessante, o que diferente. acontece, e você começou a estudar a história do vinho. Eu sei que cada bebida tem a sua história, Sim. né? Você vai pegar a história da cerveja, Tem, os bavários os e tal, você vai nórdicos os e tal. nórdicos. Cada bebida tem a sua história, né? Você vai pra vodka, desde uma região da Rússia, etc. Tal. Agora, Isso. o vinho é uma bebida muito antiga, Sim. né?
Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a Bíblia e eu me recordo do vinho desde os dias de Noé, Exato. né? Nós temos ali o vinho, ainda que não de maneira, não nos parece isso de maneira tão escancarada, proposital. Parece que, ou pelo menos o embebedar-se, foi algo que aconteceu. Você começou a estudar o vinho e isso te influencia ou apenas por uma questão de curiosidade para os passos seguintes? Bom, Felipe, veja bem, a gente tem história de todas as bebidas no Uhum. planeta, na antropologia. Mas nenhuma delas foi entregue por Deus. Por um anjo, ou por um pássaro, ou... Não, alguns deuses ensinaram Não, o não, homem a não. produzir, por exemplo, o hidromel. Não que tenhamos conhecimento expresso. Ou... Isso. É porque, claro, principalmente o estudo da antropologia é interessante porque, tal como o estudo da história, é aquilo que chegou a nós. É. Porque eu não estava lá. Exatamente. É, igual alguém... A literatura que a gente própria tem teoria do Big Bang, que a pessoa vai falar, é uma teoria, porque ninguém estava lá. Ninguém estava lá. É o que você... O universo está expandindo? Eu não estou Não lá na sabe- ponta final para conseguir, de fato, Não considerar de sabemos, maneira clara. é. Então são tudo, de fato, elementos históricos e antropológicos que vão chegando até nós. Exatamente. E o que você, quando você começou a estudar sobre o vinho, você ouviu muita coisa? Ou você falou, não, eu vou só naquela fonte? Eu, particularmente, nunca estudei a história do vinho, então não tenho nem caminho para direcionar com você. O que acontece? Vou te falar exatamente o elo perdido, Ok. só que encontrado do vinho, O elo perdido foi tecnicamente, encontrado pra mim. depois. A gente tem um hotel fazenda onde a gente desenvolve muito, tem muito curso de desenvolvimento mental, que é do meu pai, né? Sei, sei, Daquela sei. Pesquisas. Quando eu trouxe o Zigurates. vinho, Zigurates. Tá. Quando eu trouxe o vinho pra lá, a gente tem uma máquina que fotografa a áurea. Só que muita gente acha que a áurea é coisa esotérica. E não tem nada de esotérico nisso. É simplesmente a energia eletromagnética do corpo, que uma máquina consegue captar. Sim, sim, sim. Ponto. Ela consegue desfragmentar e ver e dar tom nessas cores. Então, cada um tem 7 camadas. E é importante a gente falar para todo mundo que, na verdade, tais como nós sabemos, existem muitas energias e a maioria a gente não vê. Não vê. O próprio micro-ondas, por exemplo. Exatamente. Né? Olha, Você tem o celular. o Você celular. tá vendo... Onde tá vendo ó, o fio a aqui, a onda. energia, a onda. Exato. Mas existe. É exatamente a E mesma existe coisa. essa energia que é gerada É de corporal. nós mesmos. Ok. Exato. Então, quando a gente começou a fazer teste, uma taça de vinho tira foto. Mentaliza prosperidade. Tira foto. A energia muda completamente. Sem a taça de vinho, outra pessoa que não bebeu, tira foto pensando em prosperidade. Ah, que legal. Estático. Então, eu Vocês falaram, opa, isso aí concluí influencia. que o vinho é uma fórmula. E aí, aí eu falei, cara, eu preciso ir nos lugares onde o vinho realmente apareceu. E aí eu fui pesquisar na Moldávia, Macedônia, fui pesquisar na Turquia, fui pesquisar na Geórgia, que falavam que era o primeiro lugar onde tem os vinhos mais antigos, os primeiros vinhos foram produzidos, e não é, né? Então eu fui para toda aquela região, Albânia, fui para toda aquela região ali que tá esquecida hoje e que falam que não tem vinho. Uhum. E que, na verdade, o vinho se originou dali. É porque fala que não tem, porque de fato não tem uma produção gigantesca que chega até nós, né? Então, mas agora chega, né? Porque a 067 tá sim. trazendo. Claro. Mas é algo que de fato. Não vinha, né? É porque Você não vai a encontrar. Europa Ocidental tomou conta, né? A Europa Ocidental pegou o conhecimento e falou: não, eu que faço o melhor vinho. Eu me lembro, eu tomei vinho no Egito, vinho egípcio, e me lembro que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. É absurdo. É. E aí, Romênia, Armênia, todos esses lugares. Então a gente foi pro primeiro pote. Arqueologicamente falando, eu toquei no primeiro pote da primeira semente domesticada de uva. Tá? Do tetraneto de Noé. Ok. Que foi na Armênia. Uhum. Ok? E aí, todos os armênios falam que são descendentes diretos. Né? Eles falam isso. Nós estamos falando de tetranet, não é quem? Nimrod? Quem que seria? Cara, eu não me lembro de cabeça. Não me lembro de cabeça, mas eu tenho nas minhas anotações. Ok. Aí a gente coloca aqui depois no podcast. Tá. Eu tenho tudo anotadinho. Ok. E aí, o que acontece? Lá, naquela região, que era uma coisa só, assim como deveria ser, Uhum. né, até hoje, que a gente não tivesse barreiras e diferenças no sentido de humanos, Geográfico. né, Aham. geográficos. Então, lá eles falam abertamente, não, nós somos descendentes diretos da linhagem, etc. E o vinho veio para nós, veio para o nosso primeiro, né, para o nosso pai, né, que eles falam que é Noé,
como uma tecnologia. Cara, quando eu ouvi isso, quando eu escutei isso na Armênia, na Geórgia, quando eu escutei isso na Moldávia, principalmente na Moldávia, eu fiquei muito chocado. 3 regiões falando a mesma coisa, que o vinho é tecnologia. Porra. Primeiro que é uma coisa que eu acredito totalmente. Segundo, que a definição de tecnologia não necessariamente é tecnologia... Eu ia te perguntar isso, mas quando a gente fala tecnologia, fazendo um sentido etimológico da palavra, ou até mesmo da compreensão que nós temos hoje, é uma outra percepção. É uma outra Tecnologia é aquilo que é tecnológico no sentido digital, no sentido talvez até analógico, mas no sentido que foge das expressões humanas. É uma matéria refinada, né? Agora, quando eles usavam ou usaram a expressão tecnologia, eles explicaram o que significava tecnologia na perspectiva deles, porque eu já ouvi elementos, principalmente em períodos pré-diluvianos, quando a Bíblia vai dizer que os homens viviam centenas e centenas de anos, como de fato deveria ser uma questão tecnológica nesse aspecto, que a gente não vai entrar profundamente aqui. Mas, independentemente, quando nós vemos no período pós-diluviano, falando Noé, como nós acabamos de trazer, nós vamos visualizar algo que parece, assim, tecnologia na perspectiva que temos hoje, está muito distante. Agora, o que seria tecnologia quando eles trouxeram essa expressão? Olha que legal, Felipe. A tecnologia para eles, eu fiz a mesma pergunta. Eles falaram, tecnologia pra gente é tudo que tem uma metodologia de transformação. Ah, Então, a árvore é uma tecnologia, entendi. a terra é uma tecnologia, o céu, a chuva, os elementos que nós consideramos naturais e que não temos controle, é uma tecnologia. Se tem sim um controle sobre isso, porém, esse controle sobre esses elementos que são naturais... Poderíamos dizer, no momento que o fogo faz o sólido se tornar líquido e mantendo-se fogo do líquido para gasoso, ali é um processo de tecnologia. Ali é o processo de tecnologia. Tá. E isso bateu muito forte em mim, porque eu sempre acreditei nisso. Falei, cara, a maior tecnologia que eu vejo ao meu redor é natural. Tá. Uhum. Isso aqui, pra mim, isso aqui cara, é um torrão de açúcar. Ok. Né? Porra, não, deixa o cara aqui, vamos criar elementos. É de fato. Né? Se você fazer uma análise complexa desde... Não vou nem falar do universo em si, mas de algo como uma simples folha de uma árvore. Me lembro das aulas de biologia. Vai aprofundando, você fala, cara, carga elétrica, oxigenação, claro, e etc. Não, vamos nem avançar pro Pelo corpo. Amor de Deus. É uma máquina. Absurda. Exato. E aí, quando eles falaram, é uma tecnologia, um elemento de transformação, um elemento de mutação, um elemento... E você falou, uau, interessante. Interessante. E qual é o objetivo dessa tecnologia na percepção de vocês? A iluminação. Porra. Hoje eu vivo, e a minha maior missão, compartilhada com a minha família, é a transmutação. Eu acredito na transmutação. Explica pra gente aí, o que seria o que seria, cara, evoluir sem morrer. Tá. Né? Muitos chamam de iluminação, né? Mas eu chamo de transmutação. Você falou, eu acredito seria muito... uma evolução, mas de mim mesmo. Exatamente. Sem necessariamente ter que passar gerações e gerações para chegar numa evolução lá na frente. Eu que mesmo me evolua. Evoluo. Tá. Eu acredito 100% nisso. Okay. Então, acredito também que o nosso corpo ele tem capacidades extrasensoriais, a gente tem tecnologia corporal, a gente consegue interferir na matéria. Eu acredito em várias coisas que... Até porque sabemos inequivocadamente que a própria capacidade cerebral que nós utilizamos tradicionalmente é uma capacidade ínfima. Exatamente. Né? De toda a que capacidade o resto que faz? E se eu tivesse 30, 50, 60, 70, 80% da minha capacidade cerebral? E se eu conseguisse desenvolver essa parte do cérebro que não sou estimulado, né? Porque hoje nas escolas a gente não estuda mais trivium e quadrivium, né? Foi retirado, então a gente não tem mais a ciência das coisas, né? A gente tem a literatura de quem um dia estudou. Sim. Né? O trivium e quadrivium é quando você faz a experiência. E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo para fazer o ser humano evoluir. Porque se você tem experiência, você aprende. E você usou a expressão iluminação. Isso. Né? Era uma tecnologia, quando você estudou sobre o vinho, que geraria elementos de iluminação. O que seria iluminação? Seria ver o que eu não vejo, enxergar o que eu não enxergo, entender o que eu não entendo, ou outro sentido? Acho que nas nossas pesquisas, na minha pesquisa pessoal, a iluminação, a primeira coisa da iluminação é realmente ver o que eu não vejo normalmente. Okay. Porque as coisas se iluminam.
as coisas iluminam mais. Então, quando a gente olha para algo, a gente tem um significado simbólico daquilo, né? Por que a gente sabe que essa mesa se chama mesa? Porque alguém significou esse símbolo. Ok. Se você tira esses significados e começa a olhar para outras expressões, outras formas, e deixa a sua mente menos significada, você consegue enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Claro, e até a denominação das coisas, ela acaba sendo origem de quem a deu o nome em tese em primeiro lugar ou de quem deixou famoso esse nome. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade nessa nossa era de fazer um salto quântico da humanidade. Enquanto muitas pessoas acham que a gente está indo pro buraco, que a gente está passando por momentos catastróficos, apocalípticos e etc., eu acredito exatamente no contrário. Esse é o momento de maior transformação que existe, esse é o momento de iluminação da humanidade. Esse é o momento que todo mundo pode ver o que não deixaram a gente Agora, ver. você acha que alguém não poderia dizer, Alan? Por exemplo, você falou, o vinho gera iluminação. Iluminação, ver o que eu não vejo. Talvez alguém vai dizer, sim, esse é o efeito que o álcool gera. Ou, e alguns vão dizer, por exemplo, dentro de uma região do Amazonas, o chá de Sandaime. Pelo amor de Deus. Isso aqui, eu vejo coisas que eu não via antes. Não, Como a pessoa diferencia, desculpa, só para concluir, efeito alucinógeno. drogas alucinógenas, e é importante você esclarecer, quando você está dizendo iluminação, você não está dizendo o mesmo efeito de drogas alucinógenas. Muito pelo de ver contrário. coisas que não se vê. E eu no não estou sentido. falando de efeito alcoólico também. Ok. Eu estou falando de efeito quântico celular, né? Doses homeopáticas. Doses homeopáticas. Então, por exemplo, de uma taça de vinho, o seu corpo ele vai trabalhar com 0,5% de absorção dos taninos, das propriedades, dos nutrientes que um vinho tem. Um vinho original, não um vinho comercial, né? Por isso que a 067 Vinhos praticamente não tem nenhum vinho comercial. Produzido acima de 5.000 garrafas, eu não coloco para ninguém tomar. Porque ali já tem correção química, ali já tem conservação química. Essa era uma pergunta que eu ia te falar. Porque, de fato, agora nós estamos analisando elementos de... O vinho como chegou essa informação para você, que seria uma tecnologia de iluminação que os antigos receberam, né? Conseguem enxergar coisas que não veem, ter uma percepção mental melhor das coisas, diferente das coisas. Mas por que o vinho seria diferente? Agora eu vou falar primeiro do vinho não colocado elementos químicos. Sim, um vinho natural. Um vinho natural. Por que o vinho seria diferente de outras bebidas que também sua origem é de elementos naturais? Como, por exemplo, a cerveja, né? Enquanto a base do vinho seria a uva, a base da cerveja seria a cevada. Por que, por exemplo, o vinho teria algo diferente da cerveja, tendo em vista que ambos vêm da natureza? Da natureza. Não é porque natural que é bom. Começa por aí. O veneno também é natural. Ok. Né? E mata do mesmo jeito. E qualquer coisinha em excesso vai te fazer mal. E qualquer coisa em falta também pode te fazer mal. Então, quando eu me refiro à tecnologia, por exemplo, a gente estuda dentro da semente da uva, a gente tem resveratrol. O que é resveratrol? Resveratrol é uma propriedade de nutriente que estimula o nosso corpo a produzir e combater antioxidantes. Por exemplo, a indústria de cosmético é o que mais usa resveratrol hoje, que é da semente da uva. Entende? Para rejuvenescimento, para fazer o efeito lifting, para tirar o efeito de rugas. Eu não tô falando de química, eu tô falando de natureza. Na cerveja, você tem no malte outros benefícios. Claro que tem. Ok. Né? Só que são outros. Tá bem. Você tomou cerveja e foi na máquina áurea lá? Já tomei. Bagunça bastante. Bagunça também? Bagunça bastante. No sentido desorganizado da coisa. Tá. Por isso que me atraiu tanto a questão do vinho, porque o vinho, enquanto o vinho organiza a sua luz, outras bebidas alcoólicas desorganizam. Agora, você fez um comentário hoje que eu achei válido, que você falou sobre o vinho natural. Você pode dizer isso com muito mais propriedade. Eu já tive a oportunidade, com certeza infinitamente menor do que você, de visitar diretamente algumas vinícolas e, por consequência, assistir o processo, né, de produção do vinho.
eu percebi 3 processos, se eu posso sintetizar, dentro desse caminho. Eu já vi vinícolas que fazem o vinho, né, o vinho fermentado, mas para exatamente o que você pontuou, eles hoje, e a grande maioria era assim, colocam diversos elementos químicos para organizar acidez, pH, para alinhar. Minha primeira pergunta, esse tipo perverteria o estado natural do vinho ou não? E se sim, o que perverteria? Porque a grande maioria caminha nisso. Lógico, aí algumas depois vai para a barrica, outros não necessariamente. Você tem aqui, por exemplo, a Lídio Carraro, aqui que é Sim. uma perspectiva ali do Rio Grande do Sul purista, Purista. né? E os vinhos deles, pelo amor de Deus, Sim, sim. maravilhosos. E tanto que o ticket do vinho deles, em comparação com outros da mesma região, são É muito mais muito superior. altos, É, né? exatamente. Até que nem entra em barrica Exato, também o vinho exato. deles. E tem os que vão para ânfora direto, de Exato. argila, né? A gente, inclusive, tem uma colaboração com a Lídio Carraro, um vinho que a gente produziu em homenagem a Corguinho, chama O Garimpeiro. Esse vinho Ah, a que gente legal. fez um microlote dele de aproximadamente 800 garrafas, cara, sumiu. É assim, vendeu Eu muito conheci a fácil. família, os proprietários, achei sensacional a É muito história legal. deles ali. E Mas o que que eu o acho, que Felipe? seria um. Porque, e como encontrar, então, um vinho natural, se assim vou dizer? Vai na Eu, 067. Pronto. o que que eu falo assim, ó, a 067, ela trabalha com vinhos que tem menos intervenção. Ok. Ponto. A gente não trabalha só com vinhos naturais. A gente tem alguns vinhos naturais. Vinhos realmente naturais, eles têm um rótulo, eles têm uma especificação, eles têm certificação. Não é do meu gosto pessoal, porque são vinhos mais turvos, são vinhos mais verdes, o herbal é muito forte, o ataque é muito grande. E também, na antropologia, na história, não se produzia vinhos naturais o tempo inteiro. Existia um processo de clarificação do vinho com sangue, primeiramente, né? Depois com clara de ovo, que até hoje perdura. Então, para você tirar as impurezas do vinho, você tira com a clara de ovo, você clarifica ele, ou com sangue ou com clara de ovo. Existem vários métodos que sempre foram usados durante a história da humanidade. O que eu acredito é que quanto menos intervenção química tiver, melhor. Tá. É isso que eu busco. Por quê? Porque eu simplesmente vejo a consequência. Cara, toma um vinho comercial que é produzido mais de 40 mil garrafas por safra, por produção, por lote. Toma ali uma garrafa e meia dele, você vai acordar mal, né? Você vai ter reação oxidativa corporal por conta dos Esse era elementos aquele que que a ali gente existem. fala o vinho ruim. O vinho, O poderíamos usar vinho essa sem alma. expressão? O O vinho sem alma, o porque vinho foi que... controlado ali. Esse não vai te iluminar, não. Esse vai... Esse vai só dar o efeito alcoólico. Hoje, dentro do portfólio da 067, para quem tá começando e quer um vinho, um bom vinho, mas que não quer um ticket alto, você tem 3 para recomendar? Sim, Portas e Portais, Esse eu tomei. Trapézio Cabernet Sauvignon e Trapézio Torrontés. Você vai gastar menos de R$ 90 e vai ter uma experiência como se fosse um vinho de 300. Esse aí compre em qualquer 067. Qualquer 067, esses três. Tá. Alan, você então se encantou com vinho, mas não vendia vinho. Não tinha nada com isso. Não. Começa então a pesquisar o vinho, começa a pesquisar a origem do vinho. E eu acredito que muito tinha a ver também com a pesquisa feita em Zigurates, com seu pai. E é de encontro total. Né? Você, na verdade, uniu o útil ao agradável. Eu gostei do Exatamente. vinho, então vamos fazer pesquisas relacionadas a isso também. Quantos anos durou essa pesquisa? Porque a gente está falando, 21 anos foi a sua primeira experiência. E aí você começou a pesquisar o vinho e tal. Você acha que foi o quê? Aí foi até os 30. Ok, uns Até os 9, 30, 10 anos 9, depois. 10 anos ali, observando a conduta, observando o vinho, vendo o que o vinho trazia para mim, né? E o que eu fazia com o vinho. Até que eu fui convidado por um amigo que trabalhava com vinho, tinha uma pequena importadora em São Paulo. Ele me convidou para fazer parte da sociedade. Bom, essa comunicação foi um pouco errada entre eu e ele, porque eu gosto da operação, né? Então eu não gosto de colocar dinheiro num lugar onde eu não tomo decisões. Ok. Eu não sou investidor anjo de nada, de ninguém, porque eu gosto de me meter. E desculpe, porque faz parte do podcast My Business, e naquela época, você usou a expressão dinheiro. Você trabalhava com o quê? Naquela Nesse época eu já período tinha as aí, 30. empresas lá na França e tinha uma empresa de cosméticos chamada Kion Cosmetics. Tá, a Kion. Tá, existe ainda Existe hoje. ainda Existe. Kion. E você estava bem financeiramente. Tava melhor. Tava melhor. Tava melhor. Tava com
com rapinhas do tacho ali. Conseguia usar mais, né? Tá. Naquele momento. E aí ele falou, vamos entrar. Vamos entrar. Eu falei, nossa, cara, ótimo. Vou abrir mercado pro vinho. Vou fazer o B2B, que eu gosto bastante. Vou colocar dentro de Dáquila, né? A cultura do vinho e etc. Beleza, vamos entrar. Pô, colocamos dinheiro e nada de eu trabalhar. Você lembra quando você aportou na época? Ah, eu Você acredito que foi uns 180 mil. Você teve 180 mil, foi pra comprar vinho. Foi pra comprar vinho. E aí você selecionou alguns vinhos. Eu não. Não? Não, eu queria ter feito isso, mas infelizmente não foi. Como é que foi? Eu coloquei o dinheiro. Você falou, ó, tenho aqui 180 mil pra comprar e aí vinho. não fiz mais nada. E aí o pessoal da importadora que fez? Aí eles fizeram tudo, analisaram os vinhos, já compravam os vinhos e etc. Te entregaram e não, você que não tinha me que vender. entregaram nada. Como é que foi? Explica aí. Eu só coloquei o dinheiro. O que aconteceu? Não aconteceu nada. E aí eu ficava indo com eles em algumas reuniões, falando, esse aqui é meu sócio, blá, blá, esse é meu Mas sócio. você, na verdade, entrou então de sócio na importadora. Na importadora. Eu achei e que não você na tava compra dos comprando vinhos. pela importadora. Não. Você entrou de sócio na importadora, você botou 180 mil pra entrar com uma participação societária. Isso. E o seu trabalho era ficar indo em reunião e tô junto. Mas naquele momento, basicamente. E serviu... E quanto tempo durou isso? Isso foi dos 31 aproximadamente até... Foi mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. E foi bom? Serviu pra alguma coisa? Ou você, se hoje pudesse voltar atrás, não faria Serviu pra eu isso? saber o que eu nunca mais vou fazer na minha vida. Que seria? Essa foi a maior lição. Entrar de sócio em alguma empresa que não faça sentido pra mim, que eu não possa trabalhar. Mas o vinho fazia sentido. O que não fazia sentido era o jeito de operar. O jeito de operar. Então eu entrei como investidor anjo. Tá, você era um investidor, só que você não estava um gestor. Você não poderia tava como tomar gestor, decisões exatamente. administrativas. E isso nunca mais eu vou fazer. Porque é exatamente o que me dá angústia. Eu não consigo ver que eu tenho algo e não tenho. Entendi. Você fala, olha, se existe uma operação, também eu não posso opinar. E até se a decisão está indo para a esquerda e pode não parecer o melhor caminho, você sabe que foi uma decisão estratégica ou que você tomou essa decisão, então é a responsabilidade Eu vou matar sua. no peito. Ok. Né? Então, foi isso. E aí, claro que, assim, quando eu decidi sair, que eu decidi vir embora de São Paulo pra cá, né? Fiquei 13 anos morando em São Paulo, 13, 14 anos. Cara, eu olhei pra Campo Grande e falei assim, Campo Grande é o meu mercado. É ali que eu vou prosperar. Mas será, Alan? Na cultura. Porque, vamos pensar, a lógica é um pouco ao contrário, né? O cara tá em Campo E é isso Grande que eu vai mais pra São gosto. Paulo. Agora a pessoa falar o seguinte, vou de São Paulo pra Campo Grande, talvez se a gente tivesse uma percepção no sentido por exemplo, o agro, tem o agro, vou pro Mato Grosso do Sul porque tem o agro que tá ali, ou vou pra uma área de turismo porque tem uma respectiva região de turismo. Agora, escolher Campo Grande como mercado consumidor em oposição a um mercado tal qual, por exemplo, São Paulo, ou outros dentro, é uma decisão que não parece inicialmente ter muita lógica. Eu não chamo de decisão. É o quê? Eu chamo de visão. Me explica essa visão. A visão é a oportunidade que a gente tem aqui. Eu tenho a oportunidade de fazer tudo. Tudo que não existe. Olha o tamanho do meu mercado. Tudo que tem em São Paulo, que ainda vai chegar aqui, eu tenho a oportunidade de trazer. De trazer pra mim, de trazer pra sociedade, pra comunidade. Sim, eu mas tenho essa oportunidade. Mas você não acha que nessa linha de raciocínio, a gente poderia falar de qualquer cidade pequena? Eu poderia dizer o seguinte... Exatamente. Né? Eu poderia dizer o seguinte, poxa, não chegou ainda em Sidrolândia, não chegou ainda Vou pra lá em e vou fazer. Anastácio, não chegou ainda em... Tanto que a missão da 067 é estar nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Agora, falando no modelo de negócio, tem que dar lucro. Ou não? Olha, Porque, assim, Felipe, eu sou diferente, cara. Não, ok. Mas as contas têm que se pagar. Isso sim. Elas vão se pagar. Eu ainda não recebi, né? Eu ainda não tenho uma conexão com Deus que ele manda uma mala de Não, dinheiro. Nem eu. Acordo lá e Acho falo, que tá ninguém aqui. tem. Então, em tese, a gente tem que dar lucro e ainda que seja social. Ainda projetos sociais, em tese, tem que dar lucro. Ainda Sim. que seja sem fins lucrativos, mas tem que dar o lucro ou tem que dar mais dinheiro do que eu gasto para conseguir que a minha operação vá para frente. Perfeito. Né? Imagino que até a própria questão do Dáquila e tudo, tem pessoas que trabalham só para isso. Tem pessoas que dependem disso. Tem funcionários, exatamente, tem gente ali, exatamente. Você precisa ter uma rentabilidade para isso, ainda que o Tem que ter objetivo... dinheiro. Tem que ter dinheiro. Ainda que o objetivo possa ser social ou possa ser
de pesquisa ou com outras intenções. Vir para cá ou para municípios do Mato Grosso do Sul, um estado perto do Brasil que não tem uma rentabilidade per capita alta, qual é a lógica? Não tem. Mas é exatamente nisso que eu navego. Eu não faço as coisas com razão e lógica. Eu acredito que isso é um modelo que pra mim não funciona. Entende? Você fala lógica. E muito menos a razão. 1 mais 1 é igual a Mas 2. você tem que explicar Não. a origem de suas decisões nesse sentido. Porque você tem uma, Não, uma, eu uma posso. lógica de decisão. Ainda que a lógica seja contrassenso à lógica da maioria. Ok. Mas tem uma lógica de decisão. Depende. Cada momento é diferente um do outro. Não existem momentos idênticos, não existem pessoas idênticas, Ok. não existem situações idênticas em lugar nenhum. Então não posso tratar uma situação idêntica à outra. Tá. Porque as pessoas são diferentes, porque tudo é diferente, o lugar é diferente, Então- tudo influencia pra mim. Então qual foi a motivação? Isso, agora perfeito. Tá, vamos mudar a perspectiva. Qual foi a motivação? Exatamente. A minha motivação foi a oportunidade mesmo. Aqui a gente tem muita oportunidade de fazer e trazer negócios que já existem em outros lugares e que o sul-mato-grossense sai para usar lá fora. Ok. Ponto. Isso é bem básico, é uma visão bem básica. E a Quantas vezes você foi em outros lugares usar e fazer coisas que aqui não tem? Várias vezes. Exato. Várias vezes. Então, eu não acredito que só o fato da gente fazer aqui ter vai fazer você usar aqui também. Não acredito nisso. Mas outras pessoas usarão. Ok. Mesmo que não seja você. E essa motivação, logicamente, teve uma influência do fato que você já conhecia, já era sua casa. Primeiro que eu acho Campo Grande uma cidade extremamente limpa, organizada, segura, e eu sempre quis construir a minha família aqui. Sim. Então, pô, Unir eu tô do lado, o tô útil do ao lado agradável também nesse sentido. Havia da uma questão do motivação. meu pai, né, do outra fazenda, de dar aquela desigualdade. Então, cara, vou conseguir contribuir com tudo que eu acredito, tudo que eu vivo. Extraordinário. E vou fazer outros negócios. Tá. E as minhas motivações, elas são motivações mais intuitivas do que realmente dinheiro na mesa. Eu não, o modelo eu acho muito bonito, mas eu sempre, quando, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer o topo da pirâmide em alguns países, né, quando a gente fala de pessoas abastadas financeiramente, elas começam a recorrer e voltar para exatamente o que a gente perde quando você foca na razão e na lógica. Né? A sua cognição ela fica extremamente bem desenvolvida, você consegue dinheiro bastante, mas aí você perde outras coisas. Entende? Então, eu quero evitar isso. Eu quero fazer o dinheiro caminhar com essas outras coisas sem perdê-las. Ok. Você volta pra cá, né? Isso. Volta pra cá. Pra cá é Campo Grande. Campo Grande. Ok. E a gente tá falando aí de mais ou menos, uns 33 anos? Uns 37, 33 anos. Uns 33 anos. Isso aí. É uns 5 anos atrás. Né? Exatamente, quando eu abri a 067. E aí você, então, fala pro pessoal lá da importadora, tchau, benção. Preciso do meu dinheiro de volta. Aí, E aí? lógico que não dá, né, Alan? Pô, a gente colocou seu dinheiro pra rodar e bababá. Falou assim, tá bom, me dá em vinho então, tudo bem? Tudo bem, em vinho a gente te dá. Falei, perfeito. E assim começou a 067 Vinhos. Por que o nome 067? É o DDD do Mato Grosso do Sul. Eu já vi um podcast que tinha outras fundamentações também. Então joga na roda. Eu vou falar pra você que você sabe que eu assisto outros podcasts e já vi que 067 teria também como uma indicação geográfica. Exato. Isso de fato São contribui? as iniciais dos paralelos que nós temos passando aqui em Mato Grosso do Sul. Esses paralelos são paralelos que carregam muita carga fotônica e iônica, onde permite a mesma coisa que acontecia na Tartária, na Suméria, por exemplo, que é a transmissão de dados e energia através dessas ondas do planeta. Então são estradas eletromagnéticas. Pera. Pra você ficou óbvio. Vamos lá. Primeiro, seria coordenadas. Seria prefixos de referências de estradas eletromagnéticas. Ok. Prefixos de estradas eletromagnéticas. Então existe uma rodovia, se assim pode dizer, eletromagnética sobre nós. De fato, como a gente acabou de dizer.
Com certeza Ponto. não vemos, mas existe só que uma rodovia. usam para outras coisas. Certo. E você, quando definiu isso, você falou, tem um ponto específico que tá o 067? A localização? Onde o 0, 6 e o 7 aqui? Tem um ponto específico. E esse ponto específico te influenciou aqui também? Totalmente. 100%. Pode falar. Não, Eu sou um ser O que humano... uniu o agradável, porque tem um prefixo do Mato Grosso do Sul também. Mas... Eu sou um ser humano que, assim, eu gosto de falar quando eu faço. Ok. Depois que eu já fiz. Né? Raramente eu vou ficar avisando alguma coisa. É muito raro. As pessoas não estragam aquilo que elas não sabem. E aí, eu gosto de mostrar depois que é feito. Então, eu não cheguei ainda. Ainda não concluí. Não concluí. Como você ainda não concluiu, por isso que você ainda não expressa de maneira ampla para todos. Exato. A realidade. Ainda está em estudo e usabilidade. Tá bom, depois do podcast eu te pergunto mais. Alan, 067 Vinhos. Isso. Você abre aqui, tá? Campo Grande, 067 Vinhos. Eu acredito que foi mais ou menos há 5 anos atrás o nosso primeiro encontro. Isso. Mais ou menos, que era exatamente, eu acredito que logo que a 067 estava começando. Exatamente. A gente abriu a primeira lojinha lá em Bonito, né? A primeira foi bonita. A primeira foi Bonito, aí depois a gente conseguiu um pequeno espacinho aqui, reformamos e fizemos a distribuidora, né? Então a gente abriu a importadora, exportadora, 067 Vinhos, distribuidora. Você hoje, para abrir, agora vamos falar um pouquinho da 067 como um negócio, como um business. Isso. Como negócio, como business, eu sei que hoje o Jonas é seu sócio. O Jonas é meu sócio. O Jonas é seu sócio, mas ele não começou com você lá há 5 anos atrás. Ele começou com uma consultoria. Porque eu me lembro do Jonas como sommelier em outros restaurantes aqui em Campo fez Grande. Gran Cru, World Wine, tava como coordenador de alimentos e bebidas no Senac, né? Acho que por anos ele ficou lá no Senac. E aí o Jonas, hoje ele é seu sócio dentro da 067 Vinhos. Você tem outros sócios hoje dentro da 067? Não. Somente o Jonas. Só o Jonas. Esse negócio de sócio investidor, você falou, também não quero. Não vai funcionar pra mim. Não faz sentido. Tá. E você chega em Campo Grande com vinho pra caramba. 180 mil em vinho a preço de custo de uma importadora, tô partindo do pressuposto, que é um valor. Você chega com um monte de vinho. Onde você vai conseguir armazenar esses vinhos? Ficou em casa. Ficou no quintal de casa. Ficou no quintal de casa. E aí você, então, traz todos esses vinhos pra Campo Grande, só que abre a primeira unidade em Bonito. Aí existe uma parte anterior a essa, né? Assim que eu trouxe as garrafas, o investimento aqui para Campo Grande, eu não conheço o mercado de Campo Grande. Ok. Eu preciso da percepção de alguém que já trabalhe nesse ramo, né? E aí eu lembrei do Jonas. Aí eu busquei a mensagem com ele, porque o Rafael, né, que era o dono, o Rafael Irajá, que era um dos donos da Gran Cru anteriormente, né? O Rafael tá em Dubai, então eu tinha encontrado ele várias vezes em Dubai, e o Irajá morou comigo em São Paulo um tempo. E aí o Jonas, onde é que ele tá? Porque o Jonas sempre foi o sommelier com mais conhecimento que eu conheci. De mais de 70 países hoje que eu conheço, Jonas é o sommelier mais completo que eu já vi, em todos os lugares. Que tem a boa dicção, que é professor, que é mestre, que tem conhecimento profundo, que conhece sem provar, né? E que tem gestão. Que é, cara, hoje, pra qualquer coisa você tem que ter gestão. Hoje, né? A função do Jonas na 067 é qual? Hoje o Jonas é proprietário. Sim. Mas dentro ele da tem organização administrativa. As responsabilidades Porque eu sei que ele é o sommelier, né? Operação. Quem escolhe. O Jonas ele fica com a parte da operação e eu fico com a parte da visão e da estratégia. Tá bom, entendi. É bem dividido. Assim. E aí, Bonito, nós estamos falando. Aí eu pedi a opinião do Jonas. Eu trouxe os vinhos, falei, Jonas, eu trouxe uns vinhos, você sempre me atendeu e etc. Eu gostaria da sua opinião sobre esses vinhos que eu trouxe. Não falei nada que eu tava abrindo a 067. E você já tava com a quantidade de vinho, porque você já tinha escolhido os vinhos. Já tinha uma paulada. Aí peguei uma garrafa de cada, por dia a gente foi tomando uma garrafa, 2 garrafas. No final de semana a gente conseguia acelerar mais. E o Jonas foi me passando a ficha técnica dele em relação a esses vinhos. E aí, por coincidência, eu já queria trabalhar com microprodutores e também em produtos nacionais. O Jonas já estava estudando isso.
Aí eu falei, Jonas, que você tá fazendo? Ele falou, não, tô no Senac e tal, não pretendo mudar minha vida pra absolutamente nada. Eu falei, Jonas, você pode fazer uma consultoria, Uhum. né? Você pode falar com o pessoal do Senac, eles te liberam pra fazer uma consultoria externa e tal, que não tem nada que não te atrapalhe. E aí ele conseguiu, e ele fez uma consultoria pra 067. E eu nunca cheguei e aliciei o Jonas. Ah, Jonas, vem, sai daí e tal. Eu sempre falei pra ele, Jonas, a percepção é sua do mercado. A 067 tá aberta, eu vou fazer ela. Uhum. De todo jeito. E, cara, se você puder continuar como consultor, perfeito. Mas se um dia você quiser se tornar, evoluir comercialmente falando e sair Me do procura. funcionário, cara, eu tô aberto. Vamos fazer alguma coisa Eu tô junto. aberto. Tá. Aí foi a gente, depois de alguns meses, quase um ano, assim, ele chegou pra mim e falou assim, Alan, eu acho que tá na hora. Eu preciso ter um negócio meu. Falei assim, e você tá certo disso? Por quê? Por que você tem que ter um negócio seu? Por que você quer? Ah, por causa disso, disso, disso. Eu falei, Jonas, você já teve algum negócio na vida? Não. E se a gente quebrar? E ele tinha que fazer aporte? Ou Não. era com trabalho? Ele tava preparado pra fazer aporte. Só que eu não era isso que eu via no Jonas. Entendi, não era... Dinheiro eu tenho. Tá. Uhum. É outra coisa. Uhum. Entende? Aí eu falei, e se a gente quebrar? O que você vai me falar se a gente quebrar? Vai falar, a gente quebrar, a gente quebrou. E se a gente ganhar, a gente ganhou. Ué, é isso, velho. Falei, então tá bom. Então vambora. Então, cara, eu te oferto uma porcentagem da E o empresa. Jonas com você tá, o quê? Uns 3 anos? Não, 4, pô. Desde o início. Desde o início? Desde que a gente fez o CNPJ. Não, desculpa. 8 meses depois que a gente abriu o primeiro CNPJ da 067, ele entrou. Agora você usou uma expressão, Alan, e você, na verdade, começa aqui em Campo Grande não como uma loja de vinhos, que, aliás, até demorou para que isso Se transformasse. Exatamente. em algo que as pessoas vissem o que é a 067. Na verdade, você começa com uma distribuidora. B2B. B2B. Para quem não sabe, business to business, que vai ser empresário com empresário. Exato. Eu vendo para empresário. Restaurante, para bistrô, para armazém, para hotel. Ok. Né? E aí, naquele momento, você tinha uma quantidade de vinhos que você falou e vou ter que vender esses vinhos aí. Exato. Tá bom? Isso. Você tinha outros negócios. Tinha. Você que tocava os outros ou outras pessoas? Tocava, eu que tinham tocava. que tocar pra você. Eu que tocava, eu sempre toquei todos os meus negócios. E você, nesse primeiro momento da 067, você teve que pegar capital dos outros negócios pra aportar ou a 067 sempre se alimentou sozinho? Não, tive que colocar muito dinheiro Foi. de outro lugar, né? De outra empresa. Isso é importante, porque tem muita gente que acha que abre um negócio e já vai dando lucro. E isso pode acontecer. E olha que você tinha vinho. Eu tinha vinho, mas tese... exatamente. Mas eu acho que isso pode acontecer, Claro. Isso acontece o tempo inteiro. Em outros lugares, em outros negócios. O My Job nunca deu prejuízo. Exatamente. Mas a 067, no corpo que a gente idealizou, ela precisava de aporte. Né? Foi quando a gente direcionou uma empresa que nós temos de financeira, né? De securitização. E aí a gente aportou para 067 tomar corpo. O que é esse corpo? Você fez um empréstimo. Fiz um empréstimo. O que é esse corpo? Cara, colocar pessoas, né? Aumentar a equipe, treinar essa equipe e aumentar a infraestrutura. Isso foi logo no começo? Foi antes do primeiro ano. Antes do primeiro ano. Você falou, cara, a gente precisa de capital pra gente. E pra poder dar um gás nisso aí. Exatamente. E aí veio a outra quebra, né, de visão, né? Porque eu tinha a visão da 067 indo para a área B2B mesmo, funcionando mais como um distribuidor. Uhum. Foi quando, cara, eu percebi que, na verdade, os outros empresários não queriam mudar a cultura. Então eu tinha que mudar a cultura do público. Tá. Aí eu falei, vamos mudar o negócio. Os empresários não querem um vinho de microlote, não querem aprender sobre isso para transmitir isso para o cliente. Eles não querem dar essa experiência para o cliente porque ele já tem acordos com importadoras, com não sei o quê, e a gente não tem espaço para fazer isso. Então nós vamos fazer isso. Nós seremos uma empresa que o sommelier vai dar conhecimento de graça. Foi quando você saiu do B2B. Na verdade, eu não digo que você saiu, porque ainda existe B2B, mas você começou avançando pro B2C. Exato. Nesse primeiro momento, você acabou de falar que antes do primeiro ano, vocês precisaram receber um aporte. Isso. Né? E você não buscou aporte de investidores. De jeito nenhum. Você falou, eu prefiro pegar dinheiro no banco. Meu mesmo. Não, meu mesmo.
que estava em outra empresa. Claro, claro. Então você falou, vou pegar dinheiro meu mesmo, Isso. só que nesse momento você era o único sócio. Exatamente. Então, na prática, é tirar de um bolso e colocar no No outro. outro. É tirar de uma empresa e colocar Eu no tirei outro. do esquerdo e coloquei no No, direito. no direito, né? Você Exatamente. tirou num negócio, colocou no No outro. outro. Pode ser que esse aqui quebre, pode ser que não quebre, etc. Tal, mas eu vou tirar de uma empresa e vou colocar vou na outra, colocar porque na eu outra. acredito Ela precisa, né? nesse. Não vai tirar a saúde financeira da outra empresa. E para começar, e você acha que esse aporte foi relevante para dar start no business da maneira como você idealizava? No meu, sim. Da 067? No meu, sim. Foi extremamente relevante, porque a gente criou, materializou o negócio. Foi necessário esse fluxo de caixa? Foi necessário. E você, sem dúvida. E hoje você pode dizer quanto que era mais ou menos o fluxo de caixa inicial? Cara, eu acho que o primeiro aporte foi umas 3 milhas. Uns 3 milhões. É bastante. É bastante. E você pensava nesses 3 milhões quando chegou. A ênfase não era produto, porque produto você tinha. Produto eu tinha. Então, Era infraestrutura. Então eu queria abrir loja e criar ponto de venda. tá. Né, pra começar a fazer a cultura. Olha, eu tenho que conversar com o público final. Eu tenho que conversar com o consumidor. Senão o vinho, o negócio, o que a gente acredita, nunca vai ser transferido para eles. E quando você pensa sobre esse valor, que era esse aporte inicial, porque também, por mais que seja um valor grande, se for mal utilizado, você pode queimar ele rapidamente. E isso aconteceu. Aconteceu? Porque eu fiz estoque. O que aconteceu? O valor monetário sumiu, mas inflou o estoque da empresa. Então a gente ficou com muito ativo. A gente ficou com um estoque muito grande. Então sumiu o dinheiro, deixei um capital de giro para a gente sobreviver um ano, né? E o restante transformei em estoque. E aí eu comecei no B2B falar, olha, eu tenho estoque aqui. Você não precisa esperar 20 dias, 15 dias para chegar. Eu tenho estoque aqui. E aí eu e o Jonas, cara, colocava o vinho no nosso porta-mala e entregava. Foi nessa época que você falou que você abriu em Bonito. Temos agora a distribuidora aqui em Campo Grande. Isso. E depois a 067 avançou, o próximo foi para onde? Foi pra quiosque no shopping. Foi quiosque no shopping. Mas Bem pequenininho. O quiosque no do shopping, tamanho dessa mesa. eu lembro que era bem pequenininho. Bem pequenininho. O quiosque no shopping começou quanto tempo atrás? A gente tá falando do quê? Foi o primeiro, foi... Uns 3 anos já? Mais. Mais? Foi o primeiro, no CNPJ é 02. Né? Né? Se tem 5 anos, a gente tá falando de 4 anos aí. 3 anos e meio por aí tem um quiosque no shopping. E aí vocês, então, abrem um quiosque no shopping. Agora, shopping foi mais uma questão estratégica, né? Foi, totalmente estratégica. Porque shopping, eu imagino, eu conheço donos de lojas de shopping. E eles falam principalmente shopping Campo Grande. Isso. Né? Você tem outros shoppings que o ticket é menor, mas o shopping Campo Grande, necessariamente, ele fala, cara, tem que vender muito. Loja, eu nunca abriria no shopping Campo Grande. Nós estávamos conversando esses dias com o pessoal eu abri quiosque. de Macá e tal, eles falaram, cara, um absurdo, o aluguel há absurdo. tantos anos, mais o percentual que você tem que repassar. Não, você tem que ficar colocando dinheiro todo ano na empresa. Fazer negativo. Só que eu não abri loja. Eu abri quiosque. Tá. Quiosque é diferente. É muito diferente até de muito custeio. Muito diferente. Tá, porque eu me lembro. Hoje, o quê? Um quiosque aí, o aluguel de um quiosque shop, que é uns 10, 15 mil reais. Menos. Um quiosque tá menos. Na época. Hoje hoje já tá batendo isso. Mais ou menos isso. Eu acho que acaba sendo, me corrija se eu estiver equivocado, um excelente elemento de marketing. Se você for botar... Uma vitrine, né? Uma vitrine, né? Uma vitrine, porque linda. Se você, hoje um outdoor no aeroporto, por mês, vai dar isso. Vai dar isso aí. E você não vende. Agora ali no shopping, você vende. Você vende. Exato. Você vende. Se pagar delas por elas, é um excelente investimento de marketing. Exatamente. Mesmo que não seja um elemento Quando a gente vai pra Chapadão no Sul, quando a gente vai pra Dourados, quando a gente vai pra Três Lagoas, as pessoas conhecem a 067 da onde? Do quiosque do shopping Campo Grande. Campo Grande vai. Vem passear e hoje o lugar que ela tá no shopping Campo Grande é sensacional. Cara, eu sou apaixonado com aquele ponto. Não, aquele ponto é surreal. E era embaixo de um elevador que era morto. Né? Então, quando a gente fez a proposta da evolução do quiosque, a gente tinha recebido a oferta de virar lojista, né? Falei, honestamente, meu negócio não aguenta. Se eu colocar uma loja da 067 aqui, eu fecho em um ano. A gente não consegue pagar isso. Né? Eu quero ter ar. Eu quero ter ar aberto. Mas essa mudança, eu lembro que era um quiosque pequeno. Isso. E hoje vocês cresceram. Crescemos. Que ainda não é um restaurante, nem nada ali. E nem tem o objetivo de ser.
É uma perspectiva de vender algumas garrafas, Vinhos em tem alguém taça que se senta e uma ali, comidinha e uma comidinha simples e que para se você faz passar ali rápido 2 horas, 1 hora e meia, trabalhar sozinho, Já fazer uma aconteceu. reunião. Eu estar esperando minha esposa É isso. e sentar ali. Essa É é a isso. missão. Uhum. Essa é a missão. Não tava querendo comer numa Não, praça de não, não, vou alimentação. ficar aqui. Eu queria sentar, tomar uma taça e comer alguma coisinha. Acabou, sem compromisso. Mas a perspectiva shopping, você falou, é lucro, amém, que bom. Mas a perspectiva é um baita case de marketing. Essa foi a ideia de shopping Campo Grande? É, sempre como uma vitrine. Sempre como uma Quando vitrine. vocês abriram depois do shopping, a gente foi pro aeroporto. Aí a gente tinha a distribuidora, aí tinha a loja em Bonito, pequenininha, que tava rodando. Foi shopping. E aí Shopping Campo Grande. E aí do Shopping Campo Grande a gente abriu Shopping Goiânia Shopping Ah, tá. Que você saiu de de Mato Grosso do Sul e Belo Horizonte. Existe ainda hoje? Não, já Não. fechei. Fechei as duas. Por quê? Porque tava mal posicionado. Tá. Entende? Então a marca, a gente se. Dentro dos shoppings lá, que era da mesma rede, a gente se posicionou mal dentro do shopping. Na ânsia de expandir o negócio, a gente acelerou e a geolocalização não ficou legal. Uhum. E aí, cara, ia ter que fazer a mesma cultura que a gente fez em Campo Grande, a gente tinha que ficar lá 1 ano e fazer. Falei, Jonas, vamos trazer para cá esses 2 quiosques e a gente abre outras operações aqui no Mato Grosso do Sul. O que você acha? Você pivotou, você analisou, você falou, olha, não é o melhor caminho, vamos caminhar pro outro. Vamos embora. E ok. Não, bora, vamos trazer. Desmontamos e abrimos outras coisas aqui no Mato Grosso do Sul. Que foi quando o próximo Aí veio o aeroporto. foi o aeroporto. Aí veio o aeroporto. Que aliás Aí foi o um case sensacional. Nossa senhora, o aeroporto, ninguém acreditava. Né? Eu tomei essa decisão basicamente sozinho, assim. Para você entrar no aeroporto, passa por um processo licitação. de licitação. Licitação. Era Infraero na época, né? Então ela abriu a licitação, algumas empresas concorreram. Cara, eu tava com a 067 assim, como sempre, super redondinha. E aí a gente entrou, eu entrei com sangue no olho. Eu falei, cara, nós vamos ganhar isso aí. Nós vamos ganhar porque nós vamos preencher todos os requisitos técnicos, né? E a gente foi passando etapa por etapa, etapa por E etapa. era difícil? O que precisava? Você lembra? Eu juro por Deus que foi um dossiê de umas 55 páginas. Eu nunca vi aquilo, cara. Mas era o que? Era... É, O que era mais segurança, modelo de Você tinha negócios, que apresentar business plan, tecnicamente, o que nós iríamos produzir, quais são os vinhos que a gente iria fazer, quais eram os POCs, os processos. Então, Durou quanto tempo esse processo? Demorou 3 meses para a gente fazer documentação. 3 meses. E contratamos uma consultora especializada em licitação. E lá tem que pagar uma luva para entrar, alguma coisa? Não tem. É só Então, aluguel mesmo. Você entrou, deu certo, agora... Entrou porque ganhamos. Sim. A gente entrou porque a gente ganhou, a gente preencheu tudo que eles queriam, a proposta comercial também foi boa, né? Porque você tem que fazer uma proposta comercial de aluguel, dentro do meu negócio eu consigo pagar isso. E cara, hoje é a nossa loja âncora ali. Eu já ouvi de pessoas tranquilamente que vão até o aeroporto só para ir na 067. Só para comer lá. Isso eu não esperava, porque a gente abriu. É muito engraçado, né? Que nem no campeonato que a gente tava de churrasco, né? Por que a 067 Vinhos tá fazendo aqui? Cara, a gente tá aqui por esporte. A gente quer A gente quer trabalhar. E aí a gente ganhou o primeiro lugar de pescado, né? Do campeonato de churrasco lá. E eu falo assim, a gente tá fazendo com amor, entendeu? E aliás, eu não posso deixar de falar aqui que você vá lá e peça a costela. Sensacional. A costela tá desmanchando. A costela é um absurdo. Tá bem gostosa. A costela é ridícula. É. E é interessante, Alan, que quando a gente começa a perceber, hoje o nosso tempo não vai permitir isso, por outros compromissos, mas eu gostaria muito de avançar no mercado internacional, porque eu acho que eu preciso de mais o mesmo tempo de que a gente conversou até agora para eu falar do mercado internacional, isso. Porque, e principalmente do fato que para mim eu acho que é sensacional, a gente não pode deixar de pontuar que a 067 está avançando em Dubai. Isso. Já faz um tempo até. Já faz um tempo, faz mais de 3 anos, 3 exatamente. Anos. E eu me lembro que você me mostrou um processo Dubai que não é uma distribuidora. Não, a ideia de vamos para Dubai levar vinho brasileiro, não é aí, tem nada a ver. Nada a ver. Na verdade, é produção. Produziu o primeiro vinhedo árabe
da Isso história é- dos Emirados Árabes Unidos. E isso é algo absurdo, né? Pra mim, isso Porque tudo é, que é primeiro isso é, absurdo. isso é coroa, né? Eu me sinto coroado porque nenhuma outra empresa teve a permissão de fazer isso. Então, quando você trabalha numa monarquia absolutista, é o que o rei quer, né? Uhum. Se ele sentir, ele permite. Se ele não sentir, ele não permite. Basicamente é isso. Né? Lógico que ele tem as formas dele analisar os sentimentos, mas basicamente a decisão ela é emocional e intuitiva, né? Meu amigo, hoje, se você fosse dar orientações, um coach, quando começou lá atrás, a empresários que estão começando a sua carreira em negócios e áreas distintas, existem Sim. princípios universais, pelo menos 3, que você daria para alguém que está querendo empreender, abrir uma empresa, arriscar, sair de uma CLT? Existem princípios que você percebeu dentro de toda a sua experiência? 3, que se você poderia compartilhar? Bom, eu vou usar uma matemática bem comum, Ok. só que para mim ela é a mais importante de todas, tá? Que é os 3 P's, né? Pessoas, produtos e processos. Bom, o menos importante para mim são os processos, o que é o mais importante para a maioria dos empresários. Mas as pessoas e os produtos, para mim, são as coisas mais importantes que existem. Quem são as pessoas que você vai ver na sua frente? Formata elas, né? Quando você mentaliza o seu negócio, como que são essas pessoas comprando o seu produto ou adquirindo o seu serviço? Como que é o seu produto? Qual a roupagem dele? Né? Qual o preço que ele vai ter? Qual o custo que ele tem? Né? E quem sou eu? Eu estou pronto para fazer esse negócio? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas gostam da aventura de arriscar. Né? Principalmente o brasileiro, ele tem no sangue. Cara, eu vou arriscar. Se der, vai ser muito bom. Mas eu estou pronto para arriscar, eu estou pronto para consequência, eu consigo medir a consequência das consequências emocionais que eu vou ter fazendo esse negócio. Eu me conheço, de fato. Então a primeira coisa é, cara, olha para dentro. Eu acho isso o mais importante. Eu acho que, por consequência, não é para todo mundo. Eu tô pronto para me decepcionar com o meu melhor amigo, com a minha esposa, comigo mesmo? Tem estômago, né? Eu tô pronto É. para isso? Porque isso vai acontecer. Meu amigo, muito obrigado. Para mim foi um baita prazer ter você aqui. Eu digo mesmo. E, inequivocadamente, eu preciso que você volte pra gente falar sobre outros assuntos aqui que, Iremos. com toda certeza, é de válido conhecimento. Muito obrigado, filho. Muito Um obrigado, abraço. meu irmão.